Bom, gente, vamos continuar a discussão iniciada no vídeo passado sobre o processo de replicação, o processo de duplicação do DNA. No vídeo passado, a gente destacou a necessidade de todas as DNA polimerases da existência de um primer para o início da duplicação, ou seja, as DNA polimerases elas não conseguem juntar os dois primeiros desoxirribonucleosídeos para iniciar o processo de polimerização. Elas já precisam partir de um polímero hibridado no DNA. Então, essa necessidade de primer a gente vai discutir um pouco mais hoje. E a gente vai dedicar, inclusive, mais tempo para dedicar o outro aspecto que a gente discutiu no vídeo passado, que é a exclusividade das DNA polimerases de elongar a extremidade 3' OH. Nunca a extremidade 5' de uma fita de ácido nucleico. Então, essas duas necessidades, essas duas limitações, digamos assim, a gente vai continuar a discussão hoje. Como resolver a necessidade que as DNA polimerases têm de um primer para o processo de duplicação. E como resolver essa limitação das DNA polimerases de elongar apenas a extremidade 3' OH e nunca a extremidade 5' OH. Eu vou esquematizar aqui rapidamente como é que a gente poderia representar da maneira mais simples possível o fenômeno de duplicação. Ok? Então, continuando hoje, o tema ainda é a duplicação do DNA. Eu vou esquematizar aqui através da representação mais simples o fenômeno da duplicação. Como é que a gente explicita agora o problema, como é que essas duas questões que a gente vai discutir agora, elas se manifestam, né, nesse esquema. O primeiro problema é que eu escrevi aqui, né, uma desnaturação local do DNA e o surgimento do início das fitas que vão dar origem às duas moléculas de DNA. Ou seja, a DNA polimerase não consegue iniciar o processo de síntese, mas evidentemente, se ela não consegue, alguém tem que conseguir, alguma enzima tem que conseguir. Então essa necessidade do primer é que passa batido aqui quando você faz esse esquema rápido da duplicação. Então, para começar a síntese da nova fita, precisa ter uma enzima que inicie, que forme a primeira ligação fosfodiéster. Essa enzima não é a DNA polimerase 1. Não é a DNA polimerase, porque nenhuma DNA polimerase conhecida até hoje tem capacidade de iniciar o processo de duplicação. Tá bom? Formar a primeira ligação fosfodiéster. E o outro problema que também fica caracterizado através desse esquema é que se a gente lembra de colocar aqui a assimetria e o antiparalelismo da molécula de DNA fita dupla, ou seja, a extremidade 5' a 3' pareado com a outra extremidade 3' e 5', a gente mantém aqui essa numeração. Se a gente explicita aqui essas extremidades, a gente também tem que explicitar aqui as extremidades dessa pequena fita quando ela começou a ser sintetizada. Então a fita roxa está pareada com a fita verde. Se a extremidade 5' da fita verde está para cá, então a parte da fita roxa pareada mais próximo da extremidade 5' vai ser a extremidade, então aqui é 3' e aqui a extremidade 5'. Aqui o contrário, na vermelha vai ser 5' aqui e aqui 3'. Então, repetindo essa numeração,
3 linha, 5 linha, 3 linha, 5 linha, até que se completa o processo de duplicação. Então, esse esquema aqui, ele passa por cima de uma proibição. Se vocês observarem aqui, a extremidade 5 linha da fita roxa, a extremidade 5 linha da fita roxa está sendo elongada. O mesmo acontece com a extremidade 5 linha da fita vermelha. Então, esse esquema aqui propõe que as extremidades 5 linha sejam elongadas, o que a gente sabe é proibido. Então, como de fato, no esquema, na situação real de duplicação de DNA, a maquinaria enzimática, ou seja, as proteínas responsáveis pela duplicação do DNA, superam essas limitações da necessidade do primer. A DNA polimerase não consegue. Quem cumpre esse papel de iniciar o processo de duplicação? E a outra limitação: é impossível elongar a extremidade 5 linha, é impossível adicionar nucleosídeos trifosfato na extremidade 5 linha de uma fita. Como se resolve isso? Porque essa extremidade 5 linha, de alguma maneira, tem que crescer. Se a extremidade 5 linha, de fato, não pudesse crescer, como é que iria terminar esse nosso esquema aqui? A extremidade 5 linha ficaria aqui, a extremidade 5 linha seria assim, e a gente terminaria com uma duplicação que seria desse jeito. Quer dizer, se a extremidade 5 linha não pode ser elongada, ela permanece. E isso aqui, evidente, não é um processo de duplicação completo. Então, tem que existir uma alternativa para que a dupla fita de DNA, a molécula inteira do DNA, seja de fato duplicada. Tá certo? Então, esse problema aqui tem que resolver. Então, vamos lá que eu vou esquematizar aqui para vocês como é que ocorre essa elongação da extremidade 5 linha. Então, vamos lá, nossa fita de DNA. Inicialmente pareada, vou fazer um pouquinho maior. Destacando extremidade 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. E o processo se inicia numa região chamada origem de duplicação, que a gente vai conversar sobre as características dela um pouquinho mais tarde. 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Se inicia aqui a síntese dessa fita, complementar a verde, e a síntese da fita vermelha complementar a laranja. Vamos destacar as extremidades: 5 linha, 3 linha, desculpe, três linha, 5 linha, 3 linha, 5 linha. Próxima etapa da duplicação é essa região que está sendo duplicada se expande. Isso a gente chama de bolha de duplicação. Destacando novamente as extremidades: 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha.
Aqui a extremidade 3' se prolongou, normal. A extremidade 3' da fita vermelha se prolongou. Esse é o resultado da atividade polimerásica 5' para 3'. A gente disse que a atividade de elongação é 5' para 3'. Então, essas extremidades aqui, a extremidade 3' da fita roxa aumentou, a extremidade 3' da fita vermelha aumentou. E o que vai acontecer agora para que a extremidade 5' cresça? Já que ela não pode crescer recebendo diretamente novos nucleosídeos trifosfato, ela vai crescer de uma maneira um pouco esquisita. Olha o que acontece quando surge uma região fita simples à frente, à beira de uma extremidade 5'. A maquinaria de síntese de DNA, ela começa numa região da frente e sintetiza de novo um pequeno pedacinho de ácido nucleico, inicia é como se fosse um novo início do processo de duplicação. E aqui a extremidade é 5' e 3'. No outro lugar, a mesma coisa, ela inicia um pouco mais para frente e com a extremidade 5', 3'. E o que acontece com essa extremidade 3', desse novo início de duplicação? Essa extremidade é elongada. Esse elongamento é permitido? Lógico. Extremidade 5', extremidade 3'. É essa extremidade aqui que está sendo elongada. Mesma coisa no outro. Começou a síntese um pouquinho mais para frente e aí elonga a extremidade 3' até que entre em contato com a extremidade 5' da outra fita. Vamos fazer mais uma etapa desse processo. Aqui. Aqui. Numeração. 5', 3', 3', 5'. Fita roxa. Tá. Agora essa extremidade cresceu até aqui, essa extremidade cresceu diretamente até aqui pela atividade de polimerização 5' para 3'. Então essa extremidade 3' recebeu nucleosídeos trifosfato e cresceu, ótimo. E essa extremidade 5' aqui, ela cresce da mesma maneira? Não, ela cresce aos pulos. À medida que abriu mais um pedaço da bolha de duplicação, se expôs uma fita simples, uma região de fita simples, e de novo ocorre um início 5', 3', e essa extremidade 3' recebe os nucleotídeos até chegar aqui. Mesma coisa com a outra fita. Aqui estava a extremidade 5', aqui estava a extremidade 3', ela cresceu normalmente pela atividade polimerásica 5', 3', nenhuma novidade. E essa extremidade 5', como é que cresceu? Começou a síntese mais para frente, essa aqui é a extremidade 5', essa aqui é 3', isso aqui foi elongado até encostar nessa. Tá bom? Então, eu vou de novo agora representar de uma maneira rapidinha aqui como é que é o processo de duplicação, sem agora me referir às extremidades, só para vocês terem uma ideia um pouco mais concentrada de como é que ocorre esse fenômeno estranho de duplicação elongando a extremidade 3' continuamente e elongando a extremidade 5' descontinuamente. Tá certo? Vou tentar representar aqui bem rapidinho. Presta atenção.
esse aqui é o esquema. Uma das fitas, uma das extremidades da fita, a extremidade 3' recebe nucleosídeos trifosfatos sequencialmente. Essa é a extremidade elongada continuamente, através da atividade de polimerase 5' para 3'. A elongação tem o sentido de 5', 3'. Como a extremidade 5' cresce? Cresce aos pulos. A gente sempre começa a maquinaria de replicação, de duplicação de DNA da célula, elonga, aumenta a extremidade 5' através de uma maneira indireta. Ela começa em regiões de fita simples adiante e vem elongando a extremidade 3' desse novo início de síntese de DNA e vem elongando até encontrar a extremidade 5' da fita anterior. Então, a extremidade 5' cresce de modo descontínuo. A extremidade 3' cresce através de modo contínuo, através da adição de desoxirribonucleosídeos trifosfato. A extremidade 5' cresce pela síntese de fragmentos e depois a união desses fragmentos. Esses fragmentos aqui, sintetizados, depois eles vão ser unidos. Aqui vem elongado até aqui, para cá, para cá, para cá. Uniu. Aqui vem para cá, para cá, para cá. E uniu. Então esses fragmentos, eles são colados depois. E a extremidade 5' cresce através da síntese desses fragmentos e depois o elongamento desses fragmentos no sentido 5', 3', e depois a ligação desses fragmentos. Então a extremidade 5' de uma fita de DNA, ela cresce de uma maneira descontínua. A extremidade 3' cresce de uma maneira contínua. A extremidade 5' cresce pela união de fragmentos pré-sintetizados. A extremidade 3' cresce pela entrada de desoxirribonucleosídeos trifosfato. Tá certo? Então, a polimerização de fato acontece só na extremidade 3'. A extremidade 5' cresce por um mecanismo indireto de ligação de fitas simples que já haviam, de fragmentos de fitas que haviam sido sintetizados anteriormente. Ok? O nome desses fragmentos aqui, agora eu uni, o nome desses fragmentos, os fragmentos indispensáveis para a gente entender como a extremidade 5' de uma fita cresce. Qual o nome desses fragmentos? Fragmentos de Okazaki, que foi quem descobriu isso na década de 60. Então, os fragmentos de Okazaki, lembrem sempre disso. Os fragmentos de Okazaki são uma consequência da incapacidade das DNA polimerases de adicionarem nucleosídeos trifosfato na extremidade 5'. Como a extremidade 5' vai crescer? Vai crescer através da união de fragmentos. Cada um desses fragmentos de Okazaki é sintetizado obedecendo à exigência elongação no sentido 5' para 3'. Quando a extremidade 3' de um fragmento de Okazaki chegou na extremidade 5' do que havia sido sintetizado anteriormente, essa ligação é feita com alguns detalhes que depois a gente vai discutir. Mas quando eles se aproximam, quando a extremidade 3' fica próxima de uma extremidade 5', existe uma outra enzima chamada DNA ligase que une essas duas extremidades e completa o processo de síntese. Então a extremidade 5' é elongada pela utilização através de um artifício de se sintetizarem fragmentos chamados fragmentos de Okazaki e depois unindo esses fragmentos. Dessa maneira, a maquinaria de duplicação celular supera essa limitação das DNA polimerases. Então lembra, associa sempre que ouvir falar duplicação, a extremidade 5' é elongada de uma maneira descontínua através de fragmentos de Okazaki.
eu vou de novo, já que vocês já perceberam que eu não sou muito insistente, eu vou novamente representar aqui o esquema de elongação da extremidade, 5 linhas de uma fita, através dos fragmentos de Okazaki. Uma fita, extremidade 5 linhas, extremidade 3 linhas. Uma outra fita, extremidade 5 linhas, extremidade 3 linhas. 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas. 3 linhas é elongado normalmente, a 5 linhas vai ser elongada quando esse fragmento de Okazaki foi elongado e conseguir chegar nessa extremidade 5 linhas. E aí depois eles vão ser unidos. E o último. Chegou até o fim. 3 linhas, 5 linhas. O fragmento de Okazaki anterior ainda sendo elongado. Esse aqui também. 5 linhas. Ok. Nome desses fragmentos de Okazaki. O nome do pesquisador que na década de 60 mostrou que a elongação da extremidade 5 linhas é feita de modo descontínuo. Os fragmentos de Okazaki são indispensáveis para a gente entender essa característica de descontinuidade da elongação, da duplicação da molécula de DNA. Ok? Bem, agora, a outra coisa que a gente discutiu no vídeo passado foi a incapacidade das DNA polimerases de realizarem a ligação dos primeiros 2 nucleotídeos, né? Então, se as DNA polimerases elas não têm a capacidade de iniciar, qual é a enzima que faz isso? E agora mais grave, né? Já que uma das fitas, uma das extremidades, a extremidade 5 linhas, para ser elongada, o processo exige múltiplos inícios de síntese, né? Cada fragmento de Okazaki ele precisa ser iniciado. Se a DNA polimerase não faz isso, quem é que faz? Bom, o pessoal descobriu que os primers, eles são, primeira coisa, eles são de RNA. Então eles têm, isso aqui varia, mas isso aqui é mais ou menos 20 resíduos. Então cada fita de DNA que começa a ser sintetizada, o início, a extremidade 5 linha da fita, é na verdade RNA. E é sintetizado por uma enzima chamada primase. Então a primase é uma RNA polimerase, porque ela une ribonucleosídeos trifosfato. Sintetiza um pedacinho de aproximadamente 20 resíduos, 20 ribonucleosídeos trifosfato, obedecendo sempre o pareamento a U, nesse caso, em vez de T, é U e GC. E depois que tem mais ou menos uns 20 resíduos de ribonucleosídeos trifosfato, a DNA polimerase começa a adicionar desoxirribonucleosídeos trifosfato. Então, para iniciar qualquer processo de síntese de DNA, a maquinaria celular utiliza para a extremidade 5 linha, para os primeiros resíduos da extremidade 5 linha, utiliza de uma RNA polimerase. De maneira que o início da síntese é de RNA, tá certo? Esse primer de RNA é que serve para a DNA polimerase adicionar desoxirribonucleosídeos na extremidade 3 linha. Esse primer de RNA, depois ele é retirado pela ação de uma outra enzima que a gente vai falar. Mas a deficiência das DNA polimerases de iniciarem o processo de síntese, ela é superada na célula pela utilização de outras enzimas que têm essa capacidade de formar a primeira ligação fosfodiéster. Uma peculiaridade é que essas enzimas são RNA polimerases. Então, os primers de duplicação
do modo como acontece na célula, são primers de RNAs, de ribonucleosídeos trifosfato. E depois, quer dizer, utiliza ribonucleosídeos trifosfato. E depois esse pequeno pedacinho de RNA, de aproximadamente 20 resíduos, ele é retirado e substituído por DNA, tá bom? Mas o início da síntese é de RNA realizado por uma enzima chamada primase ou pela RNA polimerase, que a gente vai discutir depois. De qualquer maneira, a primase é um tipo de RNA polimerase envolvida na síntese dos pequenos primers de RNA que estão nas extremidades 5' de cada fragmento de Okazaki. Depois, esses primers de RNA são retirados e substituídos por DNA. Então, lembra, gente, o mais importante dessa discussão, fragmento de Okazaki, o modo de se elongar a extremidade 5'. E a incapacidade das DNA polimerases de iniciar o processo de síntese é resolvida pelas RNA polimerases, algumas delas, na verdade a maioria é exclusiva para a síntese de cada início de cada fragmento de Okazaki. Essas são chamadas de primases. Tá bom? Então, a discussão de hoje, fragmento de Okazaki e primase. Lembra disso. Elongação da extremidade 5', fragmento de Okazaki. Início do processo de síntese, RNA primase ou RNA polimerase. E esses RNAs depois são retirados. É isso.